Bom, beleza. Começou então a gravar. Então, a aula de hoje, a gente vai falar sobre o comércio transsaariano, tá? Então, eu vou utilizar dois mapas aqui, um mapa que a gente já viu nas aulas passadas e um mapa que eu tirei de um livro que ele é muito legal, que acho que vai dar para a gente entender um pouco mais. Eu não vou deixar minha câmera ligada porque a minha internet está bem ruim, então por isso estou deixando a minha câmera desligada aqui, tá bom? Então vamos lá, eu vou começar a mostrar esse mapa aqui que a gente já viu, né? Que é o mapa que mostra a localização geográfica do Império do Mali. Então, assim, antes da gente falar propriamente, né, do Império do Mali, antes de contar um pouco a história dos imperadores, do Mansa, é importante dizer para vocês aqui como se organizou esse comércio, que é o comércio transsaariano, que é um comércio que vai influenciar muito o Império do Mali, né? Então, a aula hoje ela é mais dedicada a entender um pouco mais esse comércio, para que a gente poder, entendendo esse comércio, a gente vai entender sim o Mali, tá bom? Então, só para a gente relembrar aqui, mostrar para vocês, você tem um grande deserto do Saara, né? Essa faixa aqui, esse mapa que está um pouco meio esbranquiçado. Oi? Você não tá apresentando. Ah, não estou apresentando? Não. Espera aí, então vamos lá. Espera aí, então vamos lá. Beleza, agora vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Legal, então vamos lá. Então, assim, aqui você tem esse mapa que a gente já viu, né, nas aulas anteriores. Então, eu vou falar aqui rapidamente, um pouco para a gente relembrar. Essa grande faixa aqui, meio esbranquiçada, é o deserto do Saara, né, o maior deserto do mundo. Vocês veem que essa mancha, vocês encontram aqui, é o Império do Mali, que a gente vai estudar. Aqui, eu chamar a atenção para vocês que aqui tem a savana, aqui você tem a região de floresta, e aqui esse mapa não mostra, mas a transição entre o deserto do Saara e a savana, a gente chama de Sahel, né? Com H, Sahel, Sahel, né? Sahel, que é um relevo de transição entre a savana e o deserto. Por que eu estou falando isso? Porque ao longo das aulas eu vou estar falando aí do Sahel e tal, de produtos que vão vir do Sahel. Então, a aula de hoje ela vai ser centrada no comércio transsaariano. Então, antes de mais nada, para você poder entender esse comércio transsaariano, é importante você saber que no século V, você tem um povo que vivia ao norte da África, que é o povo, os berberes, são povos que vão viver, são povos nômades, povos que vão viver no deserto do Saara, tá bom? E é um povo que vai ter um conhecimento do deserto do Saara que vai ser incomum. Vão ser poucos povos que vão ter esse conhecimento, né? Essa expertise, né? Então é esse povo que está vivendo aí no norte da África que vai fazer esse comércio transsaariano. É um povo também que vai ser muito importante porque eles vão ser também guias de caravanas, né? É povo que conhece, por exemplo, onde tem oásis, eles sabem se localizar no deserto. A gente sabe que o deserto, viver no deserto é realmente uma relação, viver no deserto é muito inóspito, né? São, né, poucas pessoas que sabem se localizar no deserto, sobreviver no deserto, e os berberes são um desses povos, tá?
que eles sabem, por exemplo, cavar poços, encontrar água no deserto. Então, não só se localizarem, mas também conseguirem sobreviver, o que é algo fantástico, né? E o Eu só Egito pedi ainda. aí, acho que... pode falar. E o Egito ainda ainda estava nessa época? Não, aqui a gente está falando, tá, o Francisco, a gente está falando aqui do século V depois de Cristo. O Egito antigo que a gente estudou lá, da época dos faraós e tal, é bem antes de Cristo, tá? Então a gente está falando aqui da Idade Média. O Não tinha Egito ruído. sim, o Egito faraônico, sim, já tinha ruído já, certo? Tá bom? Então vamos lá. A nossa concentração, né, a nossa aula, ela vai se centrar muito nessa região aqui, tá? Nessa região aqui, especialmente uma costa ocidental, né, litorânea aqui, do continente africano. Então vamos lá. Então, século V, esse povo berber e tal, que sabe se localizar no deserto do Saara. Bom, é importante a gente lembrar aqui agora, eu quero que vocês guardem esse elemento aqui dos berberes. Vamos lembrar agora que lá no século VII, no ano de 622, a gente estudou isso, a gente viu que surgiu o islamismo, bem numa região bem próxima aqui na Península Arábica, né? E até 632, que quando vai ser a morte do profeta Maomé, o Islã já tinha se espalhado por toda a Península Arábica, né? 100 anos depois, já aí no século VIII, o Islã já tinha se expandido por uma região aqui, né, do Oriente e também pelo norte da África e também aqui pela Península Ibérica. Então, o Islã, durante o século VIII, né, já tinha se expandido não só pela Península Arábica, mas também para o norte da África. Tá? E aí, professor, mas por que você está falando isso? Porque os árabes, né, muçulmanos especialmente, eles vão ter uma importância muito grande nesse comércio transsaariano. Tá? E os povos berberes, que é esse povo que já estava ali desde o século V fazendo esse tipo de comércio, eles vão se converter ao Islã. E eles vão também, assim como eles se convertem ao Islã, eles vão também ser responsáveis por levar também o islamismo para os povos subsaarianos, especialmente aqui o Mali, Até porque, tá? até porque também eles viajavam de um lado para o outro e tudo mais, né? E acabavam Isso. que passavam a cultura, né? Isso, passavam não só perfeito. Esses comércios, essas caravanas, eles não levavam apenas produtos, mas também levavam também a cultura, levavam a religião, né? E então é assim que o Islã vai chegar até o Mali, tá? Tudo bem? Até aqui tudo bem? Esse aqui é um ponto importante para que vocês possam entender. Então, vamos passar agora. Eu vou colocar um outro mapa que eu tirei de um livro e que ele mostra mais ou menos aqui um pouco mais esse comércio transsaariano, né? Eu queria que vocês prestassem atenção em 3 regiões aqui. A região de Fez, né, que você vê que aqui é o norte da África. Você tem a cidade aqui chamada de Timbuktu, mas em alguns livros vocês vão encontrar como Tombuktu, que vai ser uma das principais cidades do Império Mali. E você tem também o Benin, né? Tudo bem? Esse mapa aqui ele não mostra aquela parte
de relevo, né? Mas é importante lembrar, o deserto do Saara aqui, essa região aqui de floresta, essa região aqui de savana, essa transição que vai ser o Sahel, né? Isso tudo aqui é importante. Então vamos lá. Oi, Tu. Pode falar. Essa floresta era tipo floresta fechada mesmo, assim? É uma floresta, sim, uma floresta fechada, né? Uma floresta. Diferente da savana, que é Isso, aberta. isso é bem diferente. A gente está falando aqui basicamente aqui de 4 tipos diferentes de relevo, né? Você está falando do deserto, você está falando da savana, você está falando do Sahel, que é uma transição entre deserto e savana, e você está falando de floresta, tá? Uhum. Então são tipos diferentes aqui de vegetação, de relevo. Então vamos lá. Eu vou explicar agora para vocês um pouquinho de o que se comercializava, que tipos de produtos se comercializavam nessa região, tá? Então vamos lá. Aqui em cima em Fez, tá? Nessa região aqui, você vai ter o comércio de produtos de luxo, né? De pedras preciosas, de taças, de lamparinas. Sabe aquela lâmpada, né, do Aladim? Lembra? Que a gente vê e tal, que a gente viu lá quando a gente falou sobre o islamismo e quando eu dei uma aula especial sobre Aladim. Então, aquele tipo de lâmpada era um produto que saía dessa região e que era comercializado. Era pra colocar óleo, né? E colocar fogo, né? Era pra isso? Isso sim, Aí para saía pelo iluminar. biquinho? E para iluminar, sim, Uhum. para iluminar. Bom, aqui você está vendo que tem uns triângulos aqui em azul. Isso aqui significa as salinas, as principais salinas. A gente sabe que o deserto, especialmente nesse período, vai ser o grande produtor de sal, tá? Então, no deserto do Saara, especialmente, tem muito sal. E o sal, ele vai ser um produto extremamente valioso, extremamente raro em outras regiões, extremamente cobiçado. Então, o comércio do sal, ele vai ser importantíssimo, né? Inclusive aqui, mais ou menos, não sei se é essa aqui, que esse mapa aqui ele não é tão assim próximo, né? Assim, ele tão como o outro, mas aqui mostra, aqui, não sei se é nessa região aqui que você tem Tagasa, que vai ser uma importante mina de sal, tá? E essa mina de sal, ela utilizava trabalho escravo, como a gente vai falar mais para frente um pouquinho, como funcionava ali, né? O trabalho escravo era fundamental para a produção de sal. Bom, além dos produtos de luxo, além do sal, você também vai ter produtos do Sahel, dessa região aqui. Então tá vendo, né? A gente falou daqui de cima quais são os produtos, aqui no meio, né, do deserto, qual é o outro produto, o sal. Aqui agora nessa faixa de transição entre a savana e o deserto, você vai ter marfim e cobre, tá? Então, inclusive aqui, ó, né, tá vendo aqui essa corzinha aqui, ó, aqui perto de Tombuctu, né, você vai ter uma extração de cobre. E o marfim também, vocês sabem que o marfim é extraído do chifre, né, do elefante, né? Você tira Da lá presa. a presa, chifre não, presa, obrigado. Chifre não. Presa, né, do elefante, e o marfim ele é utilizado muito para fazer trabalhos de artesanato e tal. Bom, o que mais você tem, né, de produtos? Você vai ter o ouro, olha aqui, né? Aqui, essa região aqui, ela pega o Império do Mali, né? Olha aqui quantas áreas de extração de ouro. Então é uma região, o Império do Mali foi um dos impérios mais ricos da Idade Média. E o mais rico
do continente africano durante a Idade Média, tá? Então, ali tem uma produção imensa de ouro, né? Então, assim, eles eram muito ricos, tá? Eles tinham muita grana, né? Assim, depois do ouro, existe um outro produto também que é muito importante, que aqui aparece no mapa, com essa parte aqui em laranja, que é a noz de cola. A noz de cola é um fruto, né, retirado da floresta. A gente sabe que a gente viu no outro mapa que essa região aqui é uma região de floresta. E é um fruto que ele tem propriedades medicinais, tá? E ele, uma vez consumido, ele é capaz de saciar a fome, de saciar a sede e de reduzir o cansaço. Então, a noz de cola é um fruto que ele até, né, eu nunca É provei, usado né? na coca, né? Mas ele é até um pouco amargo, assim, ele é forte, assim, né? Eu não sei, cara, boa pergunta, não sei se Então, é refrigerante de cola, que eles falam lá de noz de cola mesmo. Você vai nos ingredientes, tem lá extrato de noz de cola e tudo mais. isso. Coca, Pepsi, tudo isso. Isso, e a noz de cola, ela tem uma propriedade que aí você encontra, por exemplo, eu não sabia, agora que você está me falando da Coca-Cola, né, que tem a questão da cafeína, né, também, né? Então, a noz de cola tem a cafeína, né? Se você toma cafeína, você fica meio ligado, né? Então, tem essa questão. E um outro produto, né, que é até estranho falar produto, mas de fato é um pouco assim, são os escravos. Né? Então, você tem escravos que vão trabalhar nas salinas, né? E também vão trabalhar também como soldados, tá? Então, a escravidão no continente africano, a gente está falando aqui bem antes de Cristo, né? De Cristo, desculpa. Bem antes da chegada dos portugueses, né? Depois de Cristo. Então, assim, tem muita gente que fala assim, poxa, mas teve... Atualmente o pessoal tem falado, para fazer uma revisão da história, tem falado, olha, mas já existia escravidão no continente africano. Sim, já existia escravidão, já existia tráfico de escravos, tudo bem? Mas a escravidão que os portugueses vão impor no continente africano vai ser muito mais brutal, e os portugueses também vão intensificar a escravidão, né? Que muitas vezes a escravidão ela se dava, boa parte da escravidão se dava por guerras, tá? E os portugueses, como a gente vai ver lá no final desse ano ou no 8º ano, vocês vão ver que os portugueses eles intensificaram as guerras entre essas civilizações e foram gerando mais escravos, tá? E depois todo o sistema escravocrata que os portugueses, né, impuseram, né, nas suas colônias, né, o tráfico de escravos, né, foi muito mais intenso do que no continente africano, tá bom? Então é bem diferente quando a gente fala de escravidão no continente africano, né, entre essas civilizações, da escravidão que os portugueses realizaram, tá? Beleza? Bom, então acho que aqui deu para entender um pouquinho quais são os principais produtos que são comercializados nesse comércio transsaariano, né? Lembrando que a travessia, para você atravessar o deserto, você levava em média 2 meses, um pouco mais, algumas vezes mais do que 2 meses. Então, era toda uma... Não era fácil fazer essa travessia. Como eu disse, por isso que muitas vezes os povos berberes vão ser povos que vão ter essa expertise e que muitas vezes vão ser contratados para guiar caravanas, tá?
Então, assim, essa aula, ela é importante por quê? Para mostrar para vocês que a gente está falando aqui de uma civilização complexa, uma civilização rica, uma civilização, como vocês vão ver nas próximas aulas, que eu já preparei para vocês na semana que vem, que especialmente falando sobre a cidade de Tombuctu, que é a cidade dos livros, vocês vão perceber que é uma cidade bastante, uma região bastante que chegava muitos sábios, uma cidade onde você vai ter muitos saberes, muita troca comercial, né? Tombuctu vai ser uma cidade muito importante na Idade Média, né? E muitas vezes a gente não estuda isso, né? A gente realmente fica muito voltado para a Europa e esquece muitas vezes do continente africano. A gente está tendo a oportunidade, né, de estudar um pouquinho, de conhecer um pouco mais e de perceber, caramba, olha como é que eles se organizavam economicamente, olha como é que tinha uma rede de comércio e uma rede de comércio complexa, porque você está falando de um comércio no deserto, né? Então, assim, é bacana para a gente ter isso, para a gente ter uma visão um pouco menos romântica da colonização portuguesa. Porque muitas vezes a gente tem uma visão que os portugueses vieram aqui e escravizaram e encontraram uma civilização primitiva. E não encontraram uma civilização primitiva. Encontraram uma civilização que era extremamente rica, que extraía ouro, né? Desenvolvida. Então, assim, desenvolvida, que já tinha escolas. Então, assim, é diferente, né? Inclusive, vocês leram um texto sobre a arquitetura de barro, né? Era uma arquitetura diferente? Sem dúvida, uma arquitetura diferente. Mas uma arquitetura que servia para o deserto. Não era por falta de riqueza que eles construíram aquelas obras, né, feitas de barro. Era porque no deserto aquela construção ela servia. Como eu disse isso na aula passada, né, naquelas mesquitas, naquelas escolas que hoje são patrimônio histórico, né? Era muito legal, porque assim, a gente sabe que no deserto tem altas temperaturas. Então, dentro dessas construções, você conseguia ficar fresco ali dentro, era agradável ficar ali dentro. E quando caía a temperatura, que a gente sabe que no deserto acontece isso, né? Nessas regiões assim desérticas, e a temperatura cai, essas habitações continuavam quentes. Então, assim, é impressionante, né, você perceber isso, né? É impressionante a gente perceber esse ponto. Bom, do Sahel, né, até as florestas, é importante dizer também que você tem rotas terrestres e fluviais. Também se utiliza, que esse mapa aqui também não mostra, mas tem o Rio Níger aqui, né? É importante. Então você também tem trocas comerciais entre o Sahel e a floresta. Você tem trocas comerciais de forma de rotas terrestres e rotas fluviais. Tá? Então se utilizava, pelo menos nessa região aqui, a troca rolava, né, por rios também. Aqui não, né? Aqui não tem como, né? Aqui é terrestre e é realmente cruzando o deserto. Tá bom? Bom, e é isso, né? Acho que a aula de hoje era para mostrar para vocês um pouquinho dessa complexidade desse comércio transsaariano e também para preparar vocês, para que vocês possam entender quando eu for falar sobre o Império do Mali, quando eu for falar sobre Sundiata Keita, que foi o fundador do Império do Mali, quando eu for falar sobre Kanku Musa, também que é um outro imperador, quando eu for falar disso, vocês já vão ter uma visão um pouco mais, vão entender um pouco mais essa região. Vocês vão entender por que Sundiata Keita se converteu ao islamismo.
porque vocês agora já sabem que o Islã tinha dominado o norte da África, né? E os árabes dominavam o comércio transsaariano. Então, se converter ao Islã era fazer parte desse complexo comércio transsaariano. Tudo bem? Fazer parte dessa relação amistosa de comércio. Então, era importante se converter ao Islã. Kanku Musa, que depois vai ser o sucessor de Sundiata Keita, vai fazer uma das maiores peregrinações da história do Islã. Vai levar toneladas de ouro saindo de Tombuctu até Meca, que fica mais ou menos aqui, né? A gente está falando da Península Arábica aqui, né? Então vai fazer uma grande peregrinação aí eu não lembro agora eu não lembro agora exatamente o número de pessoas, mas eram milhares de pessoas que fizeram essa peregrinação levando toneladas de ouro, né? Que até hoje ficou gravado na história do mundo islâmico. Foi uma das peregrinações mais ricas que foram feitas a Meca. E aí você fala, poxa, de um imperador africano. Né? Então, assim, essa aula ela serve muito para a gente pensar, conhecer, saber que o continente africano tem muitas histórias e que a gente precisa conhecer, novamente, né, digo que essas aulas sobre história da África entraram no nosso currículo recentemente. Como eu disse, eu não estudei isso na escola, né? Estudei isso na universidade. Então, vocês estão tendo oportunidade de conhecer. E aí tem muita gente que fala assim, professor, eu não sei porquê, eu não gosto de história, para que serve história? História serve para isso, para que a gente possa conhecer, né? Para a gente possa ser menos ignorante, né? Assim, para que a gente possa realmente conhecer um pouco da nossa história, porque a nossa história, a história do Brasil, ela também está relacionada com o continente africano. Então é importante a gente entender como era o continente africano antes da chegada dos portugueses, né? Para a gente entender um pouco mais também a injustiça que foi o tráfico de escravos, para que a gente possa também não tolerar o racismo que foi criado, né, devido a uma das causas é a escravidão, sem dúvida, no Brasil. Então, assim, para que a gente possa valorizar também essa cultura. Né, deixar de lado o estereótipo. Tirar também estereótipos, vocês vão ter uma oportunidade, eu preparei uma aula para que vocês vão... Na verdade, vocês já fizeram, eu acho, né, que foi sobre o vídeo da Chimamanda. Acho que vocês assistiram ainda ou vão assistir? Agora eu tô sem... Qual? O Perigo da História Única. Sim, sim. Já assisti. Da escritora nigeriana, né? Então, é importante para a gente ter uma outra visão, né? Perder esse estereótipo que a gente tem de continente africano, porque a gente acha que o continente africano é sinônimo de pobreza, né? É sinônimo de pobreza por quê? Porque os portugueses vieram e destruíram essa civilização. Porque os portugueses, não só os portugueses, mas posteriormente, quando a gente vai falar ali do neo-imperialismo, né, a gente vai perceber como que os europeus realmente maltrataram esse continente, quanto tiraram de riqueza desse continente. A gente vai estudar isso. Então, se o continente africano hoje passa por uma série de mazelas, sem dúvida é culpa dos europeus. É culpa desse sistema colonial, né? Esse sistema colonial que começou ali no século XIV, do século XV, tá? Final do século XV. Então, é isso. Bom, a aula é um pouco isso. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Vou abrir agora, acho que a minha câmera aqui agora, dá para eu tirar. Eu achei aquela palestra lá, que aquela escritora ela deu muito boa, assim, tipo, sensacional. E
mostra um pouco, né, do quão estereotipado que é a história da África. Isso. Os americanos não têm a mínima noção sobre essa história. Não só, né, assim, não só americanos, né, mas nós mesmos, né, se formos pensar, nós mesmos não temos, assim, essa dimensão, né, que a gente precisa ter, a gente precisa hoje, cada vez mais, poxa, a Chimamanda hoje é uma das maiores escritoras da atualidade, né, nigeriana, né, e hoje, até mesmo na história, você tem muitos historiadores africanos que estão escrevendo, historiadores indianos, historiadores até brasileiros e historiadores argentinos e tal, que hoje estão escrevendo cada vez mais, e não que os europeus, né, têm que deixar de escrever, mas é importante também que essa galera tenha voz para falar, né? Representatividade. Isso, representatividade, isso mesmo. Gente, perfeito. Alguém tem mais alguma dúvida? Não? Eu preparei uma atividade para vocês na aula seguinte, né, que é a nossa aula, e que é justamente um texto sobre a oralidade. Então, vocês vão ler um texto muito bacana, tá, sobre a tradição oral africana. E aí, lá nesse texto, vai mostrar, por exemplo, que na década de 60 começou na história os historiadores africanos a estudar um pouco mais, escrever mais sobre a história do continente africano, né? A gente tem uma coleção de livros muito importantes que é publicado pela Unesco, né? Que é a história da África, que é uma coleção muito importante para a história da África. Então, inclusive esse texto, vocês vão perceber lá que ela fala bastante do Mali, para que vocês possam entender, né, a importância do griot, e a importância também de como a gente chega a esse conhecimento sobre o Mali, no Império do Mali. Então, vale a pena dar uma olhada, né? Esses dois, quem não viu ainda o vídeo, assista, chama, sei lá, pai, mãe para assistir, porque é um vídeo maravilhoso, não é cansativo, né? Ela fala muito bem, então vale a pena assistir com a família, tá? Porque acho que eles vão curtir. Vocês vão ver que é muito legal mesmo. Beleza? Então é isso, gente. Obrigado aí, desculpa as dificuldades do dia hoje. Não. Tá bom? Beleza? Tchau, tchau. Tchau, Heitor. Bom dia pra você, bom fim de Tchau, semana. bom final de semana, hein? Tchau. Bom fim de semana. Tchau. Bom fim de semana. Quantos Maltinas. Tchau. Tchau. Saudações rubro-negras. Tchau. Valeu.